Bom dia, gente. Então esse vídeo aqui é um vídeo bem curto explicando o que a gente vai fazer na atividade prática de hoje, tá? Bom, assim como a maioria das atividades práticas, a gente vai utilizar o R, tá? Bom, a ideia dessa atividade de hoje é mostrar duas coisas. Primeiro, ter uma ideia do que é riqueza de espécies, né? Que eu acho que muitos de vocês já devem ter uma ideia, que é o número de espécies, né? Ah, e a diferença entre uma coisa chamada riqueza observada e riqueza estimada de espécies, né? Bom, apesar de nós termos a gente poder ir fazer uma trilha, por exemplo, que é o que vocês vão fazer nessa atividade de hoje, muitas vezes a gente observa certas espécies, mas não todas as espécies que existem no local. Na verdade, isso é quase invariável, sempre acontece quando a gente está fazendo o que a gente chama de amostragem, ou seja, quando a gente vai para o campo e sai coletando sem observar todos os indivíduos ou todos os possíveis locais que a gente poderia observar, né? Bom, isso gera uma série de problemas quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise, porque diferenças entre riqueza ou diversidade de um local para o outro podem ser causados simplesmente por diferenças amostrais. Então vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos duas trilhas, né? Digamos que a gente está percorrendo essa trilha, né? E a gente está percorrendo essa outra trilha aqui também e querendo comparar a diversidade de espécies de um local para o outro. Vamos chamar aqui de trilha 1 e trilha 2. Tá? Bom, e a gente vai percorrendo essa trilha e vai registrando todos os indivíduos que a gente encontra e de qual espécie cada indivíduo é. Digamos que a gente tenha encontrado lá 10 espécies. E a gente pode fazer o mesmo nessa outra trilha. O problema é que talvez essa trilha tenha elementos que dificultem a observação dos indivíduos. Então, digamos que alguns indivíduos estivessem escondidos atrás de árvores e no outro não, né? No outro esses indivíduos estão no meio da trilha, tá? Então, em qual dessas duas trilhas será que a gente vai encontrar mais espécies? Claramente, nessa trilha é mais fácil de encontrar espécies, logo a gente já deve encontrar mais espécies nessa trilha, mesmo que o número de espécies existentes nesses dois locais seja exatamente o mesmo. Então, isso causa um problema, porque a gente corre o risco de dizer que um local, por exemplo, tem mais espécies do que o outro, quando na verdade é só mais fácil de encontrar as espécies no local do que o outro. Bom, felizmente tem uma outra coisa que muda também a amostragem de uma trilha para outra, que é o número de indivíduos que a gente encontra, não só o número de espécies. Então, sabendo que o número de indivíduos num local é maior do que no outro, o número de indivíduos encontrados num local é maior do que o outro, a gente já espera que nesse local a gente encontre mais espécies. Será que nesse local a gente encontra mais espécies só porque tem mais indivíduos? Ou a gente encontra ainda mais espécies do que seria esperado só pelo aumento no número de indivíduos? Então isso a gente consegue fazer utilizando, né, essa comparação a gente consegue fazer utilizando o que a gente chama de um estimador de riqueza. Tá? Então o que vocês vão fazer na atividade de hoje? Tá? Bom, na atividade de hoje vocês vão primeiro simular o que seria uma comunidade utilizando simplesmente um copinho descartável, tá? Ou um copo qualquer como este, tá? Um copo como este e pedacinhos de papel, tá? Então o que a gente vai imaginar? Vamos imaginar que esse copo aqui seja uma comunidade, tá? Ou seja, é como se a gente estivesse mostrando uma poça. Digamos que esse copo representasse uma poça. E dentro dessa poça, dentro dessa comunidade, nós temos indivíduos, e esses indivíduos pertencem a diferentes espécies. Então a primeira coisa que vai ser feita nessa atividade, tá, vai ser pegar um copinho, tá? Então vocês vão pegar um copinho, uma caneca, ou o que vocês tiverem disponível. Tá? E nós vamos colocar aqui dentro os nossos indivíduos. Então nós vamos criar uma comunidade fictícia para entender como é que funciona esse processo. Tá?
Essa comunidade fictícia vai ser feita cortando pedacinhos de papel. Então nós vamos pegar um pedaço de papel, tá? E nós vamos recortar esse pedaço de papel. Tá? Então vocês vão pegar uma tesoura, recortar esse pedaço de papel em pedacinhos, tá? E cada um desses pedacinhos vai representar um indivíduo. Tá? É um indivíduo que vai entrar na nossa comunidade. Então nós vamos pegar esse pedacinho de papel e vamos adicionar a essa comunidade. Tá? Bom, como que a gente vai identificar a espécie desse indivíduo? Né? Nós vamos colocar um número, então, nesse papelzinho, por exemplo, o número 1. E nós vamos adicionar lá na nossa comunidade, vamos dobrar o papelzinho e adicionar na nossa comunidade, até que essa comunidade aqui tenha 50 indivíduos e 10 espécies. Tá? Bom, feito isso, então o que a gente vai fazer? Nós vamos imaginar que nós estamos então agora não olhando a comunidade inteira, mas sim o que a gente vê realmente quando a gente faz uma amostragem na natureza. A gente vai tirar alguns indivíduos dessa comunidade e vamos ver quantas espécies nós teríamos retirando esses indivíduos dessa comunidade. Tá? Bom, quantos indivíduos nós vamos retirar? Nós vamos retirar todos os indivíduos começando com 1 até 50, para a gente ver o que aconteceria se a gente tivesse mostrado um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos, 4 indivíduos e assim por diante. Tá? Então nós vamos começar retirando uma amostra desse copinho e registrando o número de indivíduos que nós observamos. E aí nós vamos construir este gráfico aqui. Com o número de indivíduos no eixo X e o número de espécies no eixo Y. Tá? O que a gente vai ver é que conforme vai aumentando o número de indivíduos amostrados, o número de espécies também vai aumentando. Tá? Então, é isso que nós vamos observar e nós vamos construir esse gráfico e vocês vão definir como é que é o formato dessa linha. Tá? Bom, a partir disso nós vamos utilizar métodos de extrapolação no R que permitem com que a gente, a partir da linha que vocês obtiverem aqui, extrapolar isso até o infinito. Ou seja, se vocês continuassem mostrando, mesmo que vocês não tenham mostrado perfeitamente esse copinho, o que aconteceria se vocês continuassem mostrando até o final? Tá? Então, esses métodos tentam estimar quantas espécies tem dentro desse copinho a partir de uma amostra só desse copinho. De forma que a gente consiga, né, da mesma forma na natureza, pegar uma amostra, um número pequeno de indivíduos, relativamente pequeno, e consiga, a partir dessa amostra, extrapolar quantas espécies teriam ao todo naquela poça ou naquela comunidade como um todo. Tá? Bom, feito isso, então vocês vão criar esse gráfico, vocês vão analisar esses dados no R, e mais tarde vocês vão ter que entregar essa atividade. Tá? E feito isso, vocês vão utilizar dados que vocês já coletaram, ou dados novos, de comunidades. Vocês vão então percorrer uma trilha, tá? Vão percorrer uma trilha próxima da casa de vocês ou no campus, e se vocês já têm esses dados, vocês já podem utilizar esses dados, não precisam fazer novamente. Tá? Vocês vão fazer então essa trilha exatamente da forma como eu tinha desenhado antes, né? E vocês vão ir registrando indivíduos ao longo desse percurso. Indivíduo de quê? Bom, do grupo que vocês quiserem. Tá? Pode ser árvores, pode ser epífitas, pode ser líquens, musgos, insetos, aranhas, o que vocês quiserem. E vocês vão identificar então cada indivíduo como em qual espécie ele pertence. Por exemplo, SP1. Se vocês não souberem o nome da espécie, vocês colocam SP1, ou morfoespécie 1, ou árvore 1, ou o que vocês acharem mais
até onde vocês acharem possível identificar, tá? Bom, isso é o nosso copinho, então. Agora nós vamos utilizar os mesmos comandos no R para estimar quanto que teria de espécies em toda essa trilha, considerando, inclusive, né, utilizando esses métodos de estimativa, inclusive aqueles indivíduos que talvez estivessem presentes, mas não tenham sido amostrados. E nós vamos mais uma vez fazer, então, agora para os dados reais, não mais os simulados do copinho, o mesmo gráfico. Tá? Esse mesmo gráfico com o número de indivíduos e o número de espécies. Tá? Então, será que esse gráfico, como que será que seria esse gráfico? Será que seria assim, ou assim, ou assim? É isso que a gente vai definir, né? E isso permite com que a gente chegue à conclusão também se a gente já mostrou um número suficiente ou não de indivíduos. Tá? Bom, durante essa atividade, eu vou deixar vocês desenvolverem ela. Tem um script já, tem um documento com um script já mostrando o passo a passo de toda essa atividade, inclusive o que tem que ser entregue e em qual formato tem que ser entregue. Então prestem bem atenção, tem um documento já explicando tudo isso. E eu vou ficar à disposição de vocês durante esse período todo para lhes ajudar em qualquer dúvida que vocês tenham, inclusive no programa R. Tá? Então, a gente vai ter o programa R aberto aqui e vocês podem ir fazendo o próprio script de vocês, seguindo alguns comandos que a gente já viu antes. E eu também posso mostrar aqui para vocês os comandos em tempo real. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida no R, digamos, vocês não sabem como instalar o R no computador de vocês ou como abrir o programa R, eu também coloquei no meu canal alguns vídeos na outra disciplina que eu ministro, que é de introdução ao R. Tem vídeos mostrando como instalar e configurar o programa R, tá? Inclusive de uma forma que fique configurado dessa forma como vocês estão vendo aqui, mostrando a pasta de vocês e tudo mais. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem dar uma checada lá naqueles outros vídeos. Tá? Bom, essa atividade toda, com todos os gráficos e questões que vocês precisam responder, ela precisa ser entregue dentro de uma semana. Tá? E vocês devem fazer um PDF então com todo esse material e enviar para mim. Tá? Todas as instruções de como fazer o envio também está lá no PDF, nesse arquivo que eu criei com todas as instruções para essa disciplina, e o envio deve ser feito pelo Moodle. Está aberto já para o envio até a nossa próxima aula prática. É isso aí, gente. Nos vemos daqui a pouquinho.